Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui em mais uma live, mais uma madrugada com o tema Eu Protesto. Eu creio que serão madrugadas inesquecíveis. Larissa já entrou na nossa live, glória a Deus pela Larissa. Deus irá operar muitos sinais, muitas maravilhas, muitos prodígios nas nossas vidas, porque eu creio que o Senhor nos escolheu, nos separou. A Leia está aí também, fiel nas nossas lives. Eita glória. Aleluia. Creio que mais irmãos irão entrar em nome de Jesus Cristo. Essa madrugada o desafio foi maior. Não sei se é porque ontem eu inventei de tomar suco de maracujá. O negócio eu achava que era da mente, mas realmente tomar suco de maracujá dá sono, irmãos. Meu Deus, tem que trocar o maracujá pelo café. Vamos começar orando então por essa live. Creio que o Senhor irá falar conosco e que a graça dele irá fluir no decorrer dessa live, que o nosso espírito será tocado, aquecido, que nós teremos revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Creio que a cada live o Senhor vai manifestando graça. A Neve, ele também entrou aí, em nome de Jesus. E meu desejo é que você compartilhe essa live com as pessoas também, e que pessoas possam ser alcançadas pela graça, pelo favor do Senhor, em nome de Jesus. Compartilhe, vai no aviãozinho, no direct, e compartilhe com pessoas que você conhece também, para que elas possam, se não assistir agora, possam assistir depois, em nome de Jesus, e serem abençoadas pela palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pelo teu amor, fidelidade e graça, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve, porque o teu Espírito Santo nos foi dado, nos foi outorgado, e sabemos que o Senhor está nos ouvindo, está trabalhando por nós. E nessas madrugadas nós estamos protestando contra o inferno, protestando contra as circunstâncias, contra as adversidades, protestando contra a ansiedade, protestando contra a depressão, contra a síndrome do pânico, protestando contra a prostituição, contra a separação, estamos protestando contra os vícios, estamos protestando contra a falta de união, falta de unidade nas casas. Nós temos nessas madrugadas protestado contra tudo aquilo que não está escrito e não está na sua palavra, porque cremos que o Senhor irá operar grandes sinais, grandes maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, eu quero em nome de Jesus começar essa live te dando uma palavra de motivação, dizendo que o Senhor é contigo. Somente seja forte e corajosa, ou forte e corajoso. Eu e você, nós precisamos todos os dias vencer no Senhor o desencorajamento. Existem momentos, fases das nossas vidas em que só o Espírito Santo e nós mesmos conseguiremos passar por alguns momentos e vencer o desencorajamento. Às vezes, em alguns momentos da sua vida, como também na minha vida, nós iremos passar que a impressão será que nós estamos sozinhos. Serão momentos que parecem que os céus estão em silêncio, mas nós sempre precisamos permanecer crendo no que está escrito. Na Bíblia nós vemos um homem chamado José, que teve um sonho cujo
os irmãos iam se dobrar diante dele, se ele seria maior que o pai, que a mãe. E ele foi contar para o pai dele, para a mãe dele, e nem eles mesmos acreditaram, apoiaram, encorajaram. Mas aquele sonho tinha nascido no coração de Deus e transmitido para José. E você sabe da história, após 13 anos, esse sonho foi ser realizado, foi se cumprir. Então é importante é importante você saber que existem coisas nas nossas vidas que vão parecer que o céu está em silêncio, que o Senhor não está fazendo nada, que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor, Camila entrou também na live aí, Camila Melo, lá de Curitiba. Então vão ter momentos que nós vamos nos sentir sozinhos, nos sentir desamparados. Mas isso eu quero te dizer que são sentimentos. Mas nós somos um povo de Deus, que não andamos por sentimentos, não andamos por vista. Não é eu sinto que eu estou sozinho, eu sinto que as coisas não dão certo, eu sinto que as coisas não vão para frente. Não, eu creio que existe um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. E quando você se deparar com situações, como eu te falei, desencorajadoras, onde os céus estão em silêncio, não fique com as circunstâncias, não fique com o que parece, fique com o que está escrito. Jesus disse: e eu te darei o Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está comigo, está com você, e não só está conosco, está dentro de nós e nunca nos deixará, jamais nos amparará. Como eu falei a live passada, que eu e você sejamos perseverantes, que nós não venhamos desistir das promessas do Senhor. Pode anotar aí o que eu vou te dizer. Só tem uma forma de as coisas não acontecerem na minha e na sua vida. Uma forma. Se eu e você desistirmos. Desistimos do que, pastor? Desistimos de crer. Só tem dois caminhos: crer no diabo ou crer em Deus. Quem crê nas circunstâncias, quem crê nas adversidades, quem crê nos sentimentos, ele acaba desacreditando de Deus. Você vai olhar no decorrer da história, em toda a igreja, não é só na videira, não é só na igreja A, igreja B, mas todas as igrejas, de modo geral. Muitas pessoas, elas acabam desistindo na metade do caminho ou um pouco mais da metade, porque elas acabam caindo no território dos sentimentos. Não estou falando para você negar os sentimentos, Tiago Augusto entrou também. Não estou falando para você negar o que você vê, para você negar o que está acontecendo. O que eu estou falando é que você não pode ficar refém dos seus sentimentos. O território dos sentimentos é um território muito sagaz, muito sutil, mas também muito perigoso, que derruba muitas pessoas. As pessoas falam: eu sinto que eu devo ir até aqui, eu sinto que eu devo parar, eu sinto que não tem mais jeito. Não é uma questão de sentir, é uma questão de estar escrito. Por exemplo, a mulher que é casada com um homem ímpio, ou o ímpio que é casado com a mulher que é cristã, ou o ímpio, ou o homem que é cristão que é casado com uma mulher ímpia, julgo desigual. A mulher fala: eu vou desistir, eu não aguento mais, meu marido não é dos caminhos do Senhor, eu sinto que era até aqui que eu deveria ir. Mas não é questão de sentir. A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que a mulher, quando ela é cristã e é casada com um homem ímpio, julgo desigual, ou o homem é cristão e a mulher é ímpia, 1 Coríntios capítulo 7 diz que a mulher cristã santifica o homem ímpio, que o homem cristão santifica a mulher ímpia. Quando é julgo desigual, mas um dos dois é cristão, um santifica o outro. Não importa o que o homem fez, deixou de fazer, ou a mulher, quando é ímpio,
quando se deita, quando está com uma pessoa que é santa na justificação de Cristo Jesus, essa pessoa que é ímpia, ela se torna santificada também. Então veja, está escrito, e quando está escrito, nós não podemos ir contra o que está escrito, porque 2 Coríntios 13:8 diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E essa tem que ser a sua reação, essa tem que ser a sua posição. E muitos cristãos, voltando aqui, porque é o seguinte, irmãos, a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Nós fomos chamados para reinar em vida. Mas tem muitos cristãos que ainda não estão reinando em vida dentro da igreja. E não é porque Deus não escolheu ele para reinar, é porque ainda tem andado no território dos sentimentos. Em alguns momentos nós vamos ter a impressão, ou vamos sentir, que o céu não está conosco, que o céu está em silêncio. Mas é nessa hora que nós devemos perseverar em crer. Crer nas promessas, crer na bondade de Deus, crer que Deus está trabalhando por nós, crer que tudo, Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pastor, parece que nada dá certo. Pastor, parece que eu não vou conseguir. Pastor, estou desanimado. Lembre-se, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Nessa madrugada eu quero te encorajar a vencer o desencorajamento. Você precisa anotar aí e falar: eu preciso vencer o desencorajamento. Existem lutas que aparecem na nossa vida que não só são frequentes, como elas demoram a acabar. E essas lutas, elas muitas vezes acabam nos cansando. Luta conjugal, luta na área da saúde, luta financeira, luta familiar, luta no trabalho. São lutas que elas acabam sendo mais longas, e são essas lutas que muitas vezes nós nos cansamos e parece que nós precisamos desistir, que nós precisamos parar. Não, quem tem que parar é o inferno, quem tem que parar é o diabo. Nós fomos chamados para desfrutar de uma vitória adquirida por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas para isso, eu e você, nós precisamos vencer todos os dias em Cristo Jesus a ansiedade. A ansiedade é algo que destrói a pessoa por dentro. A ansiedade faz a pessoa não sonhar com o futuro, faz a pessoa viver do passado e também faz a pessoa sofrer no presente. A ansiedade faz a pessoa viver do passado, sofrer no presente e não sonhar com o futuro. Viver de passado, sofrer no presente e não sonhar com o futuro. Mas o apóstolo Paulo fala que nós precisamos entregar toda a ansiedade aos pés da cruz, nas mãos do Senhor, porque a ansiedade é nada mais, nada menos do que sofrer com o amanhã. Mas o que Jesus nos aconselha? A nós não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã já trará suas próprias preocupações. E eu queria nessas madrugadas, cujo tema é Eu Protesto, hashtag Eu Protesto, que eu e você pudéssemos declarar contra a ansiedade. Todos nós passamos pelo teste da ansiedade, todos nós muitas vezes vamos ter ansiedade. A questão não é ter a ansiedade. Bom dia, Neia. A questão é você ser vencido por ela, a questão é você viver em função dela. Esse é o mal, esse é o problema. Ansiedade financeira, ansiedade familiar, ansiedade com o cônjuge, ansiedade no trabalho, ansiedade na saúde, ansiedade com alguma causa. Ansiedade.
Nós precisamos diariamente colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor. Como? Com petições, com ações de graça. Nós precisamos todos os dias crer que todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta é aberta. Pastor, quando Deus não fala nada comigo, eu não sinto que Deus está falando comigo. Você continua ficando não com o que você sente, mas com o que está escrito. Pastor, já fazem anos que eu oro pelo meu cônjuge. Pois é, continue orando pelo seu cônjuge. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pastor, já fazem anos que eu oro por isso, que eu oro por aquilo. Parece que nada acontece. Mas não é o que parece, é o que está escrito. Se está escrito, eu creio, eu declaro, eu chamo a existência, eu protesto contra o inferno. Deus escreveu, Deus colocou no meu coração, então eu creio e eu protesto contra toda essa adversidade, contra a falácia do inferno. Pastor, todo mundo está falando isso, todo mundo está falando aquilo. Não fique com o que todo mundo está falando, fique com o que está escrito. Você sabe, eu já contei isso de púlpito, já mencionei na nossa igreja local para irmãos. Quando eu vim para Morretes, o que eu mais ouvia era de pessoas de Deus, pessoas que caminham comigo ou que caminharam, pessoas que eram conhecidas. Olha, Morretes, igreja em celas não dá certo. Olha, Morretes, igreja em cela não vai para frente. Olha, Morretes, igreja em cela nunca vai dar certo. E pela graça de Deus, porque eu não fiquei com o que falaram, mas com o que Deus disse. Nós hoje somos 7 células de Radicais Kids, 6 células de adolescentes, jovens e adultos, e cremos que é só o começo. Células ainda esse ano irão se multiplicar, tanto de adolescentes, jovens e adultos, como também de crianças. Sabe por quê? Porque eu não fiquei com o que disseram, eu fiquei com o que está escrito. E o que está escrito é a verdade, e ninguém pode ir contra a verdade. Mas por muitas vezes parecia que realmente as pessoas que me disseram isso estavam certas, que as coisas diziam e circunstâncias diziam que essas pessoas estavam certas. Mas sabe o que eu fiz? Eu não fiquei com o que elas disseram, eu fiquei com o que está escrito. Está escrito que a vontade de Deus é ganhar as vidas, salvar as vidas, restaurar as vidas. A célula é só uma estrutura que nos proporciona desfrutar da vontade de Deus, do propósito eterno de Deus, do vinho novo de Deus, dos relacionamentos onde Deus se manifesta. Mas tudo por quê? Porque eu criei no que está escrito. E por várias vezes, irmãos, acreditem, eu orei, eu clamei, eu chamei a existência. Por várias vezes no ministério eu orei por pessoas e as coisas aconteceram e na minha vida não aconteceu. Aí talvez você fale, pastor, eu estou passando por isso, eu já passei. Parece que eu oro para as pessoas da fé, para mim eu não tenho fé. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão orou pelo Egito inteiro, mulheres engravidando, homens engravidando suas esposas e nada acontecendo com ele. Mas você sabe, Abraão não ficou com o que estava acontecendo no Egito. Abraão não ficou com os questionamentos que falavam, como que você é Abraão? Como que você é pai de multidões? Você não tem nenhum filho. Ele ficou com o que está escrito. Parecia que o céu estava em silêncio para ele, mas ele lembrava que existia uma promessa sobre a vida dele e ele permaneceu com o que está escrito. Pastor, já me acostumei com meu cônjuge fumando, meu cônjuge bebendo, minha família sendo assim. Se você se acostumou, eu quero te dar uma notícia, nunca irá mudar. Mas se você ouvir o conselho do apóstolo Paulo de Romanos 12:2, não se conformar, mas renovar sua mente e crer no que está escrito, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você, nós somos cristãos. Cristãos não desistem, cristãos perseveram. Nós não somos do que retrocede, nós não somos dos que colocam a mão no arado e ficam olhando para trás ou voltando para trás. Nós somos daqueles que, uma vez que
no Senhor decidimos andar nesses caminhos, nós perseveramos. Existem circunstâncias que parecem que estamos sendo puxados, articulados para trás, mas eu quero te lembrar, eu e você somos como flechas nas mãos do Senhor. Por mais que o diabo ou alguma circunstância nos flexione, nos puxe para trás, assim como um carrinho de flexão, muitas vezes ele é puxado por algumas vezes para trás, mas quanto mais puxado ele é para trás, o impulso vai ser maior para ele chegar ao alcance e será mais longo. Assim também é a flecha. Quanto mais pressionados, flexionados para trás, eu e você formos, nosso alcance será mais longe, será mais longo, será maior. Então, quando o céu parecer estar em silêncio, continue declarando, continue chamando a existência. Pastor, a maioria não faz isso, mas eu e você não somos a maioria. Nós somos a minoria que está do lado de Deus, que está do lado do que Deus disse. Pastor, eu já vi quantos pastores desistindo de casamento, desistindo disso, desistindo daquilo. Mas você não fica com o que os pastores fizeram de errado, com o que homens de Deus fizeram de errado. Você fica com o que está escrito. Se eles praticaram o que está escrito, você os admira, você os segue, você faz parecido. Mas se eles fizeram o que não está escrito, você não fica com o que eles fizeram, você fica com o que está escrito. O nosso maior exemplo, apesar de admirarmos homens, mulheres de Deus, nosso maior exemplo e referencial é Cristo Jesus. E a nossa base não é pessoas, nossa base é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo, e Cristo é a rocha. E a rocha é inabalável, e a rocha é indestrutível. E é nessa rocha que nós precisamos ficar firmados, ser fortalecidos. Amém? Então hoje a minha palavra nessa live para você é: vença o desencorajamento. Não dependa de pessoas para te motivarem. Você é o seu maior motivador. Pode anotar o que eu estou te dizendo aí, no singular, e puxa para você. Você coloca assim, ó: eu sou meu maior motivador. Eu sou minha maior motivadora. José não teve ninguém para apoiar ele. O pai não apoiou, e o pai amava. O filho que Jacó mais amava era José, mas o pai não apoiou quando ele falou do sonho. A mãe não apoiou quando ele falou do sonho. Os irmãos nem se fala. Pastor, não parece com a sua vida isso muitas vezes? Pastor, ninguém na igreja me apoia. Pastor, ninguém na família minha me apoia. Pastor, meu cônjuge não me apoia. Pois é, mas você precisa se apoiar. Mas se apoiar não é de você. Se apoiar não nas circunstâncias. Se apoiar em Cristo Jesus. Você precisa ser o seu maior investidor, seu maior apoiador, seu maior motivador. Quando o céu parecer estar em silêncio, você precisa continuar crendo no que está escrito. José, lembrando da história de José, não só não foi apoiado, não foi motivado por pessoas, como também, mesmo ele fazendo tudo certinho, ele foi para onde? Dentro de uma cadeia. Mesmo ele interpretando o sonho do padeiro e do copeiro, o que aconteceu? O padeiro e o copeiro se esqueceram dele. Você sabe da história, né? Um foi morto, o outro foi restituído. E olha, glória a Deus, eu sou meu maior motivador, Daniel Alves Cordeiro. Esse homem tá voando alto. Eita glória. Cordeiro, né? O homem é cordeiro, tudo que é cordeiro, aleluia. Então, você vai ver que José, mesmo ele tendo servido, porque as pessoas falam assim: ah, pastor, quero dar um tempo, ah, pastor, quero ir devagar, porque eu já me frustrei muito com pessoas. Saia do passado. Se frustrou com pessoas, bem-vindo ao time. Nós iremos nos frustrar com pessoas. E olha que eu quero te contar um outro segredo. Nós nos frustramos muitas vezes com as pessoas que mais nós amamos, mas nem por isso
não casamos, nem por isso não servimos ao Senhor, nem por isso não temos filhos. Quer que eu te conte uma pessoa que muito nos frustra? São os filhos. Para filho, pessoas que nos frustram, os pais. Para quem é casado, quem nos frustra, o cônjuge. Nossos líderes, pessoas vão nos frustrar. Porque pessoas erram, pessoas falham, pessoas são imperfeitas. Eu fico toda hora mexendo o nariz, irmãos, porque não é a verdade, mas ainda tem me atacado a renite. Ela não é minha, mas tem me atacado e eu estou sempre protestando contra a renite. Renite é uma consequência de um passado tenebroso que eu tive antes de Cristo. Mas eu continuo crendo e declarando, mas esse horário da noite é um dos horários que mais ataca ela. Que não é minha, mas ainda está no meu corpo físico. Então, voltando aqui, pessoas vão nos frustrar, mas nós precisamos continuar crendo no que? No que está escrito. Voltando a José. José, tudo que Potifar colocou nas mãos dele, prosperou. Potifar confiou em José e José foi fiel no que Potifar confiou nas mãos dele. Principalmente com a esposa. José foi fiel, foi leal, e a fidelidade dele, a lealdade dele, levou ele a ser preso. Talvez você fale, pastor, tô cansado, tô fazendo tudo certinho, parece que não dá certo, parece que fazer certinho não dá certo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso. Ela falou que ela contou a verdade e foi presa. Se ela tivesse mentido, até na cadeia, o próprio policial falou, se tivesse mentido, ela foi pega com drogas, né? E ela contou a verdade que ela estava levando para outra pessoa. E aí diz que chegou lá dentro da cadeia. Ó, que bênção, Alves Sueli, lá da Fazenda Rio Grande, participando da nossa live. Bem-vinda, Sueli. E a pessoa falou assim, o policial falou para mim que se eu tivesse mentido que eu era usuário, eu não tinha ficado preso. Veja só que ilusão, que mentira, a verdade sempre permanece, a verdade sempre prevalece. E às vezes, por vivermos no mundo, nós vamos ser tentados a andar nos princípios e valores e ter as mesmas atitudes que o mundano tem. Mas olha que eu quero te dizer, você não é mundano, você não é egípcio, você é de outra pátria, você é celestial. Continue com a verdade, Deus sempre honra a verdade. E José, ele não mentiu. E por ele ter sido fiel, leal, não mentido, ele foi parar dentro da cadeia. Depois ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro. E aí o que não morre ainda acaba, que é o copeiro, o que não morre acaba se esquecendo dele. Mas no momento certo, na hora certa, ele é lembrado, ele é notado. E alguém que vai falar com Faraó. Estudiosos dizem cerca de 1 hora no máximo. Ele entra com muitas pessoas o escoltando como bandido, mas ele sai da sala de Faraó, com pessoas agora estando às ordens dele, como primeiro-ministro, como governador. Por isso, não acho que falar a verdade, viver na verdade é um caminho ruim e doloroso, porque não é. Foi esse caminho que Jesus viveu e esse caminho é o que Jesus é. Porque Jesus não só falou a verdade, mas Jesus é a verdade. João 14,6 diz, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou também a vida. Amém? Então, eu quero te dizer, seja seu maior motivador, seja seu maior encorajador, seja seu maior patrocinador, seja seu maior investidor. Pessoas talvez em algum momento não acreditem, caluniem você, protestem contra você, mas permaneça contra as adversidades, contra as falácias do inferno, protestando, mas permaneça firme e inabalável nas promessas do Senhor. Amém? Nós estamos aqui, vamos para a quinta madrugada, né? Estamos na quinta madrugada
e nós vamos por 21 madrugadas protestar contra os vícios, protestar contra a depressão, protestar contra o divórcio, protestar contra a separação, protestar contra a enfermidade, protestar contra a escassez e dificuldade financeira, protestar contra as dívidas, protestar contra tudo aquilo que não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Você sabe, eu sinto em dizer aqui algo do meu espírito. Você precisa constantemente perdoar a si mesmo. Tem pessoas que elas erraram muito no passado, falharam, deixaram de fazer coisas que deveriam e elas se culpam até hoje. E elas se martirizam até hoje. Elas até creem que Deus perdoou elas, mas elas não conseguem se perdoar a si mesmas. Olha, nós precisamos não só abandonar o nosso passado constantemente, de uma vez por todas, mas nós precisamos também perdoar a nós mesmos. Por que eu errei? Por que eu fiz isso? Por que eu não valorizei? Por que eu fui cometer esse erro? Passou, não tem mais o que fazer. Nós não temos a máquina do futuro e também não temos a máquina do passado. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. O que foi feito, foi feito. Erros ou acertos foram feitos. Nós precisamos perdoar a nós mesmos. Nós precisamos decidir vencer o nosso passado. Pastor, mas eu mereço isso, eu mereço aquilo. Você merece o que Cristo Jesus merece. E o que Cristo Jesus merece é a herança do nosso Deus e Pai. O que Cristo Jesus merece são as ricas bênçãos celestiais. O que Cristo Jesus merece é paz, alegria, a bondade do Pai, o favor do Pai, a prosperidade do Pai, a saúde do Pai. E se Cristo Jesus merece essas coisas, assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. Então, eu e você precisamos constantemente, quando o passado vier bater a nossa porta, não levar a sério, ignorá-lo, não abrir a porta para ele, mas continuar vivendo o presente para o futuro, deixando sempre para trás o passado. Você precisa perdoar a você mesmo. Tem pessoa que já teve outra família, tem pessoa que teve outros filhos, tem pessoas que abandonaram um emprego bom, tem pessoas que cometeram erros com seu cônjuge, só que já passou, não tem o que se faça com o passado. Nós precisamos agora viver o presente da maneira correta, que é confiando e crendo nas promessas e sonhar, almejar um diferente futuro. Amém? E nessas lives esse é o meu desejo, compartilhar algumas verdades sobre a palavra do Senhor, ou verdades que estão na palavra do Senhor, para que você possa receber fé, receber coragem para continuar perseverando, para permanecer naquilo que o Senhor tem para você. E talvez em alguma live eu possa falar mais a fundo, mas ontem, porque todos os dias eu oro, Senhor, o que eu vou falar na próxima madrugada? E uma das coisas que o Senhor falou comigo é que eu e você, nós precisamos aprender a viver no descanso. Fala assim para você mesmo, onde você está, eu preciso aprender a viver no descanso. Porque você sabe, tem muitas pessoas que elas falam, eu confio no Senhor, eu confio nas promessas do Senhor, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Ela até confia, ela até entrega, mas não demora muito, ela pega tudo das mãos do Senhor e ela vai resolver do jeito dela, na força do braço dela. Você sabe, a palavra do Senhor fala assim, que o reino dos céus é tomado por esforço e só os que se esforçam se apoderam dele. Tem pessoas que acham que tomar o reino dos céus por esforço é fazer tudo na força do próprio braço. Não. Você sabe qual é o maior esforço que eu e você temos que fazer todos os dias, constantemente? É se esforçar a não fazer do nosso jeito, é se esforçar para descansar nas promessas do Senhor. Muitas pessoas, amém, vai aprender em nome de Jesus, nós iremos, né? Você sabe, eu já ouvi pessoas
falarem aqui na nossa cidade assim: eu sei que eu não deveria fazer isso, eu sei que eu estou errada, eu sei que estou errado, eu sei que essa não é a vontade de Deus, mas mesmo sabendo elas fazem. Sabe por quê? Porque não aprendeu a andar e nem entrar no descanso. O autor de Hebreus diz que nós precisamos ousadamente aprender a entrar no descanso. Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 4. E uma live dessas aí, em nome de Jesus, quero que os irmãos me lembrem, eu quero falar mais a fundo sobre isso. Hoje eu só quero dar uma pincelada, porque é o que Deus falou ontem comigo. Nós precisamos aprender a entrar no descanso. Por exemplo, casamento. Deus fala, vai dar certo, vai mudar. Aí você tenta, e você fala, já orei, já jejuei, já pedi, já repedi, já reclamei, já clamei, já murmurei, e já não murmurei, já agradeci, parece que nada deu certo. Aí o que você faz? Você vai e faz do seu jeito. Você acusa, você condena, você desiste, você aponta, você quer forçar a pessoa. Veja, isso não é entregar nas mãos de Deus, isso não é confiar em Deus, isso não é descansar no Senhor. Não, porque quem cedo madruga, esse é que Deus ajuda. Olha, irmão, cuidado com isso. Eu não sou a favor de não trabalhar, eu sempre trabalhei e creio que Deus trabalha até hoje. Mas o que eu tenho nesses dias mais aprendido com o Senhor é trabalhar no Senhor. Porque todas as vezes que eu fiz as coisas na força do meu braço, do meu jeito, deu errado. E o que mais Deus nesses dias tem me ensinado é se esforçar para entrar no descanso. Porque a todo momento nós queremos fazer do nosso jeito. Não é que seja feita a vontade do Senhor, é que seja feita a nossa vontade. Se não é feita da minha vontade, então eu não quero, então eu desisto, então eu não aceito. Mas isso é para pessoas imaturas, meninos na fé. Para quem é maduro na fé, eles não fazem a sua própria vontade, eles fazem a vontade daquele que o enviou. Quem nos enviou? O Senhor. Por isso, constantemente, eu e você precisamos entrar no descanso. Você vai e chama uma pessoa para o encontro com Deus, por exemplo. A pessoa fala não. Você, quer ver? Sabia? Não tem mais jeito mesmo. Não muda, não resolve, não isso, não aquilo. Veja, você até entregou nas mãos do Senhor. Você tomou novamente. Você decidiu fazer na força do seu braço. Você não descansou. A Bíblia fala, lá em Efésios, que nós estamos assentados com Cristo. Estar assentado nos fala do quê? De estar na posição de descanso. Quem está em Cristo precisa estar na posição de descanso. Eu não sei qual é a área, sinto no meu espírito em te falar isso. Tanto você que está me assistindo, como aquele que irá ou aquela que irá me assistir. Não sei qual área da sua vida que mais você está tendo luta, batalha e talvez desencorajamento e desânimo. Mas eu quero te dizer nessa madrugada, você precisa aprender a descansar. Mas eu já descansei muito tempo, continue descansando. Descansar não nos diz e não significa não fazer nada, significa continuar crendo nas promessas do Senhor. Descanse com seu cônjuge. Pastor, já orei, já entreguei nas mãos de Deus. Continue orando, continue entregando. Porque eu vou te falar algo. Nós não podemos ser cristãos que somente ora, mas nós precisamos ser cristãos de orações respondidas. O que Jacó falou para o anjo quando lutaram? Só sai daqui quando me abençoar. Isso nos fala do que? De perseverança. Não te largo enquanto não me abençoar. É isso que nós precisamos. Quando se está no descanso, se te convidarem para ir uma milha com ele, você vai 2, isso mesmo. Nós precisamos, vai 2. Pastor, a Bíblia fala 2, já andei até 10. Você andou 10 na sua ótica, não na ótica de Deus. Por exemplo, perdão. Perdão, pastor, já perdei uma, já perdi 2, traiu minha confiança, não perdoou mais.
Quantas vezes devo perdoar? Vou te dar a resposta que Jesus deu para Pedro. 7? Não, 70 vezes 7, 490. Pastor, já perdoei 600 vezes, já andei tantas milhas. Mas você sabe, a contagem de dias, a contagem de perdão sua, não é a mesma contagem do Senhor. Quer que eu te prove na palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz lá em Pedro: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então não é a nossa contagem, é a contagem do Senhor. E nós precisamos não desistir, nós precisamos perseverar. Só tem uma maneira de as promessas não se cumprirem na sua vida: se você desistir, se você não perseverar, se você parar na metade do caminho. Por exemplo, quem tem o cônjuge que não é firme nos caminhos do Senhor, ou que não se converteu ainda, qual é a promessa? Se credes, será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, mas meu cônjuge não gosta de ir para a igreja, daí fala para mim não ir também. Pois é, não ceda para o seu cônjuge, fique com a promessa. Se Deus não fizer, não vai ser seu cônjuge, não vai ser você. A Bíblia diz que se Deus não cuidar da nossa casa, se Deus não cuidar da nossa família, do nosso casamento, lá em Salmos diz isso: em vão vigia a sentinela. Por isso, não fique com as circunstâncias, não desista, não desanime, seja o seu maior motivador, seu maior encorajador. Seja essa pessoa na sua vida mesmo, mas aprenda a descansar. O que é descansar, pastor? É continuar confiando e crendo no que Deus disse. Se Deus disse, vai se cumprir, está selado, está batido o martelo, vai se cumprir. Creia nisso, descanse no Senhor, descanse nas promessas do Senhor. Amém? E você sabe, o descanso nas promessas do Senhor é uma frequência do Espírito Santo. Só descansa quem é cheio do Espírito Santo. E só desfruta da terra prometida, só desfruta das promessas quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é Escale Produtos, entrou também. Por esse nome eu não conheço, mas glória a Deus que está também na nossa live aí. Então, aprenda a descansar no Senhor, aprenda a desfrutar da voz do Espírito Santo. Pastor, eu não sei como ouvir o Espírito Santo. Você sabe, uma das maiores certezas de que é a voz do Espírito Santo e essa voz não vai errar é você se alimentando da palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo, Deus, nunca irão contra a própria palavra. Porque Deus Pai é um com Deus Espírito, é um com Jesus Cristo. Você vai ver que na Trindade, na Bíblia, Deus honra o Filho que honra o Pai, que honra o Espírito, é um honrando o outro. Não tem um maior do que o outro, é um honrando o outro. Então Deus nunca, jamais vai ir contra a palavra do seu Filho. O Filho nunca vai contra a vontade do seu Pai. E o Espírito nunca vai contra a vontade do Pai, contra a palavra do Filho. É um servindo o outro. Então, uma das maiores maneiras de você saber se você está andando no rumo certo, no caminho certo, é o que está escrito a respeito disso. O que está escrito a respeito do empreendedorismo, o que está escrito a respeito do casamento, o que está escrito a respeito de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser servo, de ser senhor, de ser empregado, de ser patrão. Tudo sobre a vida do ser humano está escrito. A Bíblia não só é a nossa palavra, o nosso alimento, mas a Bíblia é o manual para o ser humano. Ramini entrou também na nossa live. Então, uma das maiores maneiras de você ter convicção daquilo que o Senhor tem para você, daquilo que o Senhor está falando para você descansar e permanecer, é através da palavra do Senhor. Por exemplo, pastor, eu sinto em abrir um negócio, mas eu não sei se é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que é que nós sejamos cabeça e não cauda, que nós precisamos
desenvolver os nossos talentos, os nossos dons. Você tem dom, você tem talento, então precisa desenvolver. Entre trabalhar para os outros, entre trabalhar para você, o que está escrito? É sobre isso que você precisa ter convicção. E aí você vai descansar e continuar confessando, declarando essa promessa. O que está escrito sobre o casamento? Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então está escrito, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou perseverar. O que está escrito sobre os meus filhos? Que eles são como folhas de oliveira ao redor da mesa. Então eu não desisto de confessar essa promessa. Eu vou confessar, eu vou declarar, eu vou chamar a existência e o Espírito Santo vai mover na minha vida e através da minha vida. Entendeu? Então nós precisamos aprender a descansar. Começar a convidar o Emanuel para participar das lives comigo, que toda madrugada o abençoado acorda. Eita, aleluia. Ele pode estar no 15º sono. Se ele se sentir sozinho, ele acorda na hora. Esse é o Emanuel, meu menino. Aleluia. Então veja, nós precisamos aprender a descansar. Vão ter coisas na nossa vida que parecem ser longas batalhas, lutas, adversidades, e os céus parecem estar em silêncio. Mas eu quero te dizer, se está escrito, nós vamos continuar crendo. O céu, quando fica em silêncio, não é para desistirmos, mas sim é para nós aprendermos a confiar mais no Senhor, a termos mais intimidade com o Senhor, a buscarmos mais do Senhor. O problema é que nós vivemos em uma geração terrível dos afazeres. Então nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para a família, nós temos tempo para N coisas. Mas às vezes nós não temos tempo de ler a palavra, de ver o que está escrito na palavra, não temos tempo de orar, declarar, chamar a existência. Eu quero te dizer, se Deus não fizer, menos ainda nós conseguiremos fazer. Por isso são dias que nessas lives eu quero te motivar, eu quero te encorajar a você buscar do Senhor, a você se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor. Ah, pastor, mas eu já estou há tantos anos na igreja, parece que nada muda, nada acontece. Mas estar numa instituição, estar numa igreja não significa tudo. Você já está na frente de muitos, mas não significa tudo. A mudança ela vem quando nós temos experiências vivas com aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. A mudança vem, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando nós contemplamos ao Senhor, que nós somos transformados de glória em glória. Pastor, já estou cansado, fulano não muda, Beltrano não muda. Comece mudando você. A Bíblia fala que nós ganharemos os da nossa casa através do nosso testemunho, através das nossas mudanças. Ah, pastor, mas só eu tomo a cruz, mas só eu isso, mas só eu aquilo, só eu que tenho que ir atrás, só eu tenho que pedir perdão. Pois é, mas Paulo diz, você que está forte, carregue o fardo do mais fraco. Paulo também diz em Colossenses 3:23, tudo o que façais, façais como que para o Senhor e não para homens. O seu trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15:57. Então não desista, persevere, lute no Senhor, porque lutar aqui não está falando de fazer na força do seu braço, lembra? A minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Lute não é contra a pessoa, não é ferindo, não é ofendendo, não é batendo boca. Lute no mundo espiritual, declarando, confessando, chamando a existência, protestando contra o inferno, protestando contra a adversidade, protestando contra os vícios, protestando contra a enfermidade, protestando contra o endividamento, protestando contra a crise, protestando contra a escassez, protestando contra tudo aquilo que não está escrito, que não é a vontade de Deus. Essa tem que ser a sua luta, essa tem que ser a minha luta. Pastor, já estou desanimado. Pois nessa madrugada eu quero declarar que o Senhor vai te reanimar, o Senhor vai te fortalecer. Paulo, num dado momento, ele fala, Senhor, já desanimei. Senhor, eu não consigo mais, eu estou fraco.
Tira logo esse espinho da minha carne. O que Deus fala? Não vou tirar, pois é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Só que Paulo, ao invés de desistir quando tudo parecia perdido, quando a luta parecia não acabar, ele não desistiu. Ele perseverou no Senhor, ele buscou mais do Senhor, a ponto de ele falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Agora a coroa da justiça me está guardada pelo Senhor, o reto juiz, o qual me dará naquele dia. Não seja um cristão simplesmente de internet, um cristão simplesmente de ouvir as coisas. Seja um cristão posicionado, um cristão que, se está escrito, ele protesta. Um cristão que ele luta, mas ele não luta contra pessoas, ele luta contra o mundo espiritual. Como que luta contra o mundo espiritual, pastor? Declarando o que está escrito, chamando à existência o que está escrito. Ah, pastor, mas eu não mereço, eu errei no passado. Não interessa o que você fez. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12, que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. O nosso passado já foi apagado. Lembra? Você precisa se libertar de si mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade diz que o Senhor apagou o seu passado, então seja liberto do seu passado. A verdade diz que Deus perdoou os seus pecados, perdoou os seus erros passados, então seja liberto. Acredite nesse perdão, perdoe a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho tantas outras coisas que eu preciso compartilhar com os irmãos. O meu coração está cheio de verdades a respeito daquilo que o Senhor prometeu para nós. Mas nós já estamos no momento final, vamos para o momento da oração. Vai deixando aí o seu pedido de oração, que nós vamos orar. Mas você sabe, quando eu fui começar essa live, eu nunca tinha feito um projeto de 21 live. E um dos meus maiores medos e temores era: Senhor, o que eu vou falar em 21 dias? Eu nem tenho tanto conteúdo para falar. E você sabe, esse era o meu sentimento, essa era a circunstância. Mas o Senhor falou: eu te chamei, eu te escolhi. Quanto mais você liberar, mais vai multiplicar na sua vida. Porque no reino do céu é diferente do reino da terra. O reino da terra é: quanto mais você reter, mais você vai ter. No reino dos céus não. Quanto mais você compartilhar, mais vai se multiplicar na sua vida. Quanto mais você semear, mais vai se multiplicar na sua vida. E de fato, irmãos, já é a quinta madrugada, já vamos para quase 1 hora de live em 9 minutos. E dentro de 9 minutos vamos para 1 hora de live. E todas as madrugadas, quanto mais eu falo, mais o Senhor coloca coisas no meu coração. Assim é com você também, porque no reino dos céus quanto mais eu semeio, mais as coisas se multiplicam na minha vida. Então que você possa nesses dias semear aquilo que você tem ouvido nessa live, nas lives, aquilo que você tem ouvido eu compartilhar aqui. O Senhor quer alcançar outras pessoas através da sua vida. Existem pessoas que eu não vou conseguir alcançar nem através da live e nem num relacionamento pessoal, mas que você conhece, que você se relaciona, que você vai alcançar. Ou melhor dizendo, o Senhor irá alcançar através da sua vida. O Senhor está te alcançando através da minha vida com essa live, e o Senhor quer alcançar pessoas através da sua vida. Amém? Os irmãos têm pedido de oração. Eu sei que nós estamos orando dentro de 21 dias aí pela Leia e pela Neville, né? Elas estão protestando contra vício, né? Na casa, na família, e nós temos declarado nesses 21 dias. Sei que tem irmãos que não entraram essa madrugada, que, como eu falei, toda madrugada é um desafio, mas tem irmãos protestando, em específico 2, o Leonel e o Felipe Leon, protestando contra a esterilidade. O sonho deles é ter filhos. E há 2 lives passadas, a Luana, esposa do Rafinha, compartilhou um milagre que Deus fez na vida dela, no ventre dela. Eu também já compartilhei a respeito da minha esposa, que não poderia ter filho,
depois da Nicole. Nós temos mais 3 após a Nicole, que é o Emanuel, a Rebeca e a Luísa. E pela graça de Deus, todos eles são bem saudáveis, em nome de Jesus. Amém? Então, não seja como a Rami compartilhou aí, ó. Quanto mais falar, mais temos para liberar. É verdade, a graça ela funciona assim. Quanto mais eu falo da graça, mais o Senhor multiplica na minha vida. Porque é o mundo espiritual, irmãos. Tudo que nós compartilhamos multiplica. O Senhor, o Daniel está pedindo oração pelo Bruno, filho dele, que mora lá em Curitiba. Vamos orar. Você sabe, irmãos, tem pessoas que falam, eu estou num momento que eu quero só ficar calado, que eu não quero falar nada. Pois não faça isso. Eu passei há uns dias atrás aí por algumas adversidades muito terríveis e por um vale muito difícil. Mas você sabe, eu não deixei de fazer discipulado, eu não deixei de pregar no culto, eu não deixei de estar com os irmãos. E foram dias assim que o desânimo bateu, que a vontade de não estar com pessoas bateu. Mas eu entendi algo: quanto mais eu falo, mais o Senhor multiplica. Quanto mais vida eu libero, mais vida é liberada do reino dos céus, do trono da graça na minha vida. Então, esse é o trabalho sutil do diabo, a artimanha perseverante do diabo. É te levar a desistir de falar, desistir de se relacionar com pessoas e até mesmo a se isolar. Mas eu e você precisamos entender algo: quanto mais falarmos, mais o Senhor vai multiplicar na nossa vida. Lembra que eu falei a live passada? Deus nos deu línguas de fogo. Quanto mais eu falo, mais o Senhor multiplica. Lembra o que eu disse? Sempre terá uma pessoa para ler o que você escrever. E sempre terá uma pessoa para ouvir o que você tem para falar. Pessoas às vezes ficam quietas, mas estão só te observando o que você tem para passar para elas. E lembre-se, você é um homem, você é uma mulher de Deus que foi escolhido, separado pelo Senhor para compartilhar dessa graça maravilhosa, desse Pai bondoso, gracioso que está trabalhando por nós e que tem prazer de dar o melhor para os seus filhos. Você precisa contar urgentemente todos os dias isso para as pessoas. Amém? Então tá, vamos orar. A Leia protesta contra o vício, a Neville também vício, o Daniel, que é oração pelo filho dele, Bruno, contra vício, provavelmente ele quis dizer ali. Então nós vamos orar para que todo vício caia por terra, em nome de Jesus, dessas 3 pessoas, na família da Leia, na família da Neville e sobre o filho do Daniel, o Bruno, lá de Curitiba. Amém? Se tiver mais alguém após a oração aqui, a hora que eu abrir os olhos, é a Ramini Haidar, que é decisão, que é oração pela indecisão. Declaramos que a Ramini é uma mulher posicionada, que toma as decisões em Cristo e que não se arrepende das decisões, porque foram tomadas em Cristo, em nome de Jesus. Irmão, antes de eu orar aqui, a Ramini colocou esse pedido de oração. Você sabe, eu e você precisamos não ser escravos. E eu estou falando eu e você, não é eu e a Ramini, é eu e todo mundo. Nós precisamos diariamente aprender a não ser escravo do medo. Porque muitas vezes nós ficamos com medo de tomar decisão. Eu quero te dizer que até quando tomamos decisões erradas, o Senhor está conosco. Porque Davi, ele fala assim, você pode pegar o Salmo 23, depois ler, e você vai ver. Tudo que Deus fala assim, eu te levarei a pastos verdejantes, eu te levarei a águas tranquilas. Mas quando fala de Davi, Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então veja, prepara uma vara, prepara o cajado. O cajado, ele tem aquela volta que às vezes puxa a pessoa, que o pastor puxa a ovelha também. E nós temos um verdadeiro pastor que é Cristo Jesus. Então, lógico, você não sai tomando decisões, aqui não estou falando da Ramini, no geral, você não sai tomando decisões precipitadas. Você vai tomar decisões que Deus já está te preparando há tempos, que já te confirmou na palavra, mas você nunca pode ter medo de tomar decisões, porque é aquilo que eu já falei um dia num culto. É melhor você ter um fim
doloroso, sofrido, do que um sofrimento sem fim. Então, nós precisamos entender algo. Ainda que eu tome decisões erradas, ainda que eu erre, eu estou tentando e eu sei que o Senhor vai me corrigir, que o Senhor vai me corrigir no meio do caminho, que o Senhor vai continuar cuidando de mim. Mas é melhor eu tomar a decisão e tentar do que eu me arrepender pro resto da vida de não ter tentado, de não ter tomado decisões. Como eu falei, não tome decisão fora da palavra de Deus, fora de convicções. Mas se é algo que o Senhor já tem preparado no teu coração, já tem trazido convicção, já falou na palavra dele, já falou através de pessoas, então tem que tomar decisão. E nós temos medo de tomar a decisão errada, talvez por nós mesmos, talvez pelo nosso passado, que já falaram que nós só erramos, que nós só falhamos, que tudo deu errado por causa de nós. Traumas do passado nós precisamos constantemente vencer. Por isso eu e você precisamos ser pessoas que não temos medo de tomar decisões. Ainda que tomemos decisões erradas, o Senhor está conosco, não nos deixará, jamais nos desamparará e tudo irá cooperar para o nosso bem. Amém? Mas vamos encerrar orando essa live em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor esses pedidos da Ramine, da Leia, da Neville, do Daniel e desses irmãos que também pediram sobre esterilidade, que o Senhor já deu a fertilidade. Então eu quero orar para que a Leia desfrute desses pedidos dela, que ela está protestando contra o vício e ela vai testemunhar para a honra e glória do Senhor, porque eu creio que não é em vão que nós estamos acordando essas madrugadas para compartilhar a sua palavra e para orar. O Senhor já colocou nojo de vícios nessa pessoa, nas pessoas que ela tem pedido, em nome de Jesus. Nós protestamos contra o vício na casa da Leia, na família da Leia. Protestamos também contra o vício na família da Neville, na casa da Neville, seja de cônjuge, seja de irmão, seja de quem for. Nós protestamos e declaramos, nós iremos testemunhar os feitos do Senhor, porque o Senhor está trabalhando por nós, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos também para que o seu Espírito Santo, ó Pai, alcance o Bruno e traga libertação para o Bruno de todo vício, que todo vício caia por terra, que a família do Bruno seja guardada. Em nome de Jesus queremos declarar que todo vício já caiu por terra e protestar contra o vício. Declaramos libertação. Cristo Jesus irá alcançar de maneira poderosa o Bruno, e eu creio, quero declarar e chamar a existência. O Bruno prometeu que o próximo encontro ele iria para o Daniel, e ele estará nesse encontro com Deus conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós iremos testemunhar a libertação dele, em nome de Jesus, porque nós não somos um povo que retrocede, não somos um povo que não persevera, nós somos um povo perseverante, que lutamos no Senhor, que declaramos, que confessamos e cremos que o Senhor já nos ouviu, que o Senhor já nos respondeu. Oramos também para que toda indecisão caia por terra da vida da Ramine, que ela seja uma mulher de decisões no Senhor. Eu tenho certeza que as decisões dela será baseada na fé, e a fé honra o Senhor e o Senhor honra a fé. Essa é a nossa oração, esse é o nosso protesto contra as adversidades, contra a esterilidade, e cremos que muitos milagres o Senhor irá realizar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, encarecidamente eu peço que você compartilhe essa live com pessoas, que aquilo que você ouviu nessa live, seja na metade, seja no começo, seja no fim, que você aplique na sua vida, que todos os dias você exercite a sua fé, exercite falar a palavra de Deus, exercite protestar, e que você compartilhe com pessoas também. Pessoas à sua volta precisam ouvir o que você ouviu nessa live, assim como pessoas à minha volta precisam ouvir o que eu tenho ouvido. Por isso compartilhe, declare, chame a existência 21 dias protestando. Você vai ver que vai se tornar um hábito na sua vida esses 21 dias. Esses 21 dias é só um tempo que Deus preparou para nós exercitarmos, disciplinarmos um hábito na nossa vida de protestar contra as adversidades. E você vai ver que depois, após esses 21 dias, você vai ser uma pessoa que vai viver protestando
contra as obras do inferno, que você não vai se conformar mais com os princípios e valores do mundo e com as obras do inferno, mas você vai protestar e se conformar com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, obrigado pelo encorajamento, por participar comigo dessa live. Eu tenho certeza, Deus irá te honrar e você irá testemunhar para a honra e glória do Senhor. Louva a Deus pela sua vida e agradeço todos os dias a Deus pela sua vida. Um forte abraço, um beijo no seu coração, que você possa ter um restante de noite tranquila. Em nome de Jesus, já estamos na 4ª hora do primeiro dia da semana, onde o Senhor preparou uma semana abençoada para nós, que a chave irá virar. Eu quero profetizar na sua vida, hein? Portas estão abertas para a sua vida, corações estão preparados. Eu sinto em te dizer, talvez você está querendo falar com pessoas ou com alguma pessoa e você está com medo. Lance fora o medo, porque o Senhor já preparou o coração dessa pessoa ou dessas pessoas que você quer conversar. Se o coração do rei se inclina aos olhos, às mãos, aos braços do Senhor, muito mais o coração dessa pessoa ou dessas pessoas que você está com medo de falar. Amém? Forte abraço, beijo no seu coração. Deus é contigo. Deus lhe bendiga. Aleluia. Amém. Glória a Deus.